Então, Paulo, eu já corrigi os trabalhos, agora hoje me passaram as AIPs e eu não consigo corrigir hoje e amanhã, sabe? Porque de dia o trabalho toma conta e à noite eu tô dando aula. Então, a partir de quarta-feira eu começo a corrigir. Eu espero que até o final de semana eu consiga. Eu espero conseguir até o final de semana. Como que é, Diogo? É, o Moura tem uma condição diferente, né? A do Moreno ele tem uma condição diferente, né? Ele é autônomo, fica mais dedicado para o Sesumar. Eu não consigo. Para mim demora um pouquinho mais. Mas até o final de semana eu devo conseguir, tá? A EP o pessoal passou hoje pra gente também. Pra gente começar a corrigir. Por isso que não saiu dele. Mas ele já. Ele pode pegar durante o dia e ele é extremamente focado, né? Aí ele consegue dar um jeito mais rápido. É diferente um pouco a situação, né? Beleza? Mas em relação ao conteúdo, alguma dúvida? Ficaram com alguma dúvida na prova? Ah, tá, tudo bem, não esquenta não, mano. Eu só falei do Moreno porque é um fato, ele faz assim, ele é extremamente focado no Sesumar e ele consegue dar esse gás mais rápido mesmo, sabe? Diferente. Boa noite, Guilherme. Mas tá bom, vamos lá. Eu vou começar a falar, vou dividir minha tela com vocês, então. É, e aí. Olha o Diego perguntando onde está a nota do Moreno. Aí eu vou ver se eu pego amanhã e faço um gabarito da prova para a gente poder discutir a prova, tá? Amanhã, hoje eu não vou conseguir fazer isso. Tudo bem? Olha lá, o Guilherme tá falando para entrar no boletim, Diogo. Então tá, vamos lá. Pessoal, olha lá, você suava, lá você vê discriminado. Meu curso, boletim. Beleza? Pessoal, eu ia pedir para vocês o seguinte, ó, às vezes nós estamos na aula, tem um pessoal que deixa ligado aí e sai, né? Não precisa fazer isso, não. A ideia da gente é ter um bate-papo e a gente poder. Eu gosto muito quando você. Eu acho que ainda não é do bimestre, não, João, porque parece que a Luana disse que ele não lançou a nota da AEP ainda, tá? Então só a nota da prova mais o fórum. Beleza? A nota foi boa, Diogo? Ou foi ruim? Que bom, né? É boa. Então vamos lá. Esse conteúdo desse bimestre, eu queria chamar a atenção de vocês. Por quê? Tá todo mundo me ouvindo? Tem alguém aí que vai estar pensando em largar o meeting aberto e sair? Não faz isso. Olha, esse conteúdo desse bimestre, ele é o conteúdo, se ele não for o mais relevante, ele é um dos mais relevantes. Não que o resto não seja importante, não é isso? É que tem algumas coisas que são mais importantes do que outras. É, e a gente vai começar a falar sobre requisitos. Então eu tenho bastante material de requisitos. E aí, eu tenho material meu, eu tenho material do Marcelo, de outros professores, eu queria te apresentar todos eles, para a gente ter uma discussão bem, bem acalorada sobre isso, se possível, tá? Por quê? Porque requisito, pessoal, é uma coisa que vocês vão falar dele até o último semestre, até o último dia de aula, e vou dizer uma coisa para vocês, ele ainda é um dos nossos maiores gargalos, tá? Quando a gente fala de desenvolvimento de software, a gente fala de o maior problema não é técnico, necessariamente técnico, é o maior problema de tomada de decisão. Quando a gente não consegue tomar uma decisão, e por que a gente não consegue tomar a decisão? Porque não dá para tomar essa decisão. É simplesmente isso. Não dá. Porque você não tem subsídio para tomar essa decisão. Entendeu?
Então, e por que você não tem subsídio? Porque você não tem o levantamento de requisitos bem feito, tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês a partir de hoje é sobre a engenharia de requisitos, tá? Então, eu vou começar a dividir com vocês aqui. E aí eu vou ter mais materiais depois, talvez eles vão em algum momento se sobrepor aí, mas não tem problema, é, a gente vai, a gente vai levando estruturado, porque vocês precisam entender isso, tá? De qualquer forma, assim, sempre quando eu olho, quando a gente fala de engenharia de software, o melhor caminho são livros bem conceituados. Esse livro que está aparecendo para vocês, estão vendo minha tela? Esse livro que eu estou mostrando para vocês, que é do Ian Somerville, ele é o melhor livro que tem, tá? A gente tem alguns bons livros, mas esse sem dúvida é o melhor. E o levantamento de requisitos, por que ele é importante? Porque o levantamento de requisitos é o que ele me diz o que fazer para eu poder tomar a decisão, inclusive, de como fazer. Quer dizer, eu posso ser o melhor cara tecnologicamente pensando. Eu conheço as melhores linguagens de programação, os melhores bancos de dados, as melhores tecnologias, mas como saber qual tecnologia usar se eu não sei qual produto? O Paulo tá perguntando se eu tenho algum livro. Eu acho que ele tem na biblioteca online, cara, do Sesumar. Serve lá ou você quer para ter ele? Eu acho que eu devo ter ele aqui em PDF. Mas eu não tenho certeza se eu tenho, preciso procurar. Lá eu acho. Docente. Peraí, deixa eu ver aqui se tem lá no Sesumar. Tenho quase certeza que tem, viu? Só um pouquinho que se tiver eu já mostro pra vocês. Só um minutinho, tá? Software. Pera aí. Pera aí que tá carregando aqui. Pá. Aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Ian Somerville. Pera aí, só um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês o livro lá já, tá? Esse livro vocês vão realmente usar muito, tá? É esse sim. Só que eu não estou conseguindo abrir ele, eu não sei se é por causa do meu navegador, que é Linux, mas eu não estou conseguindo abrir ele. Cadê aqui o Google Drive, adicionar pasta, enviar por e-mail, citar, exportar. Eu acho que é esse aqui, ó. Vou passar para vocês aqui o link dele. Alguém tenta abrir, por favor. Ele aí, eu acho que vocês vão. Passei para vocês aí o link. Tenta abrir ele que eu acho que vocês vão conseguir. Eu não consegui porque agora eu já vi o porquê, porque ele é feito em ASP, a tela aqui, e o meu computador é Linux, daí ele não vai rodar, né? Ah, tá, o URL é outro aqui, peraí que eu já vou passar para vocês. Achei aqui o URL. Aqui, ó. Copy link location. Esquece essa. Abriu aí, Lucas, o livro? Ou é aquele ou é esse aí, tá? Que eu passei agora. Aí deixa só ele abrir aqui pra mim e eu já mostro pra vocês, tá? O meu não abriu
porque ele é feito em ASP e ASP não roda no Linux. Mas assim que ele abrir aqui, se é que ele vai abrir, eu já mostro para vocês. Então vamos continuar. Então, esse é um dos melhores livros que tem de engenharia, de software. Que vocês vão usar ele durante todo o curso. Então, independente do link ou não, é um livro que eu tenho ele físico e eu tenho ele no meu Kindle. Ele é realmente um livro muito bom, tá? Como um livro de cabeceira e até gostoso de ler também. Geralmente livro técnico é meio chato de ler, né? Sem ser livro de referência, mas esse é um livro muito bom, tá? Então vamos lá. Então eu vou lendo aqui, mas eu vou conversando com vocês. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Eu estou com o chat aberto aqui. Ou quem tiver microfone também pode perguntar, tá? Então vamos lá, os requisitos do sistema são as descrições do que o sistema deve fazer, os serviços que ele deve oferecer, bem como as suas restrições. Esses requisitos refletem as necessidades dos clientes para um sistema que serve a uma finalidade determinada, como controlar um dispositivo, colocar um pedido ou encontrar informações. O processo de descobrir, analisar, documentar, verificar esses serviços e restrições é chamado de engenharia de requisitos. Então, o que meu sistema vai fazer? O que ele não deve fazer? E isso é importante também, que são as restrições, né? Então, meu sistema tem que ser online, meu sistema tem que trabalhar em browser, navegador, ele tem que ser online, tem que ser um aplicativo mobile. Ele não pode permitir que o cara fraude um documento fiscal, ele não pode permitir pornografia infantil, ele não pode permitir, enfim, é uma série de restrições que a gente pode impor como características de um software, tá? E por que ele é tão relevante? Por que esse assunto é tão relevante? Devido à complexidade que a gente tem de descobrir, de levantar requisito. Porque quando a pessoa te chama e ela te pede um software, geralmente ela tem uma ideia vaga do que ela quer. E quem vai fazer materializar essa ideia é você. Você vai fazer isso acontecer. Você chega, começa a conversar com a pessoa, você abstrai dela, e aí existem algumas ferramentas que ajudam a gente a abstrair isso, e aí nós vamos tentar ver algumas, né? Algumas ferramentas. Então são reuniões, mapas mentais, documentos de requisitos, bate-papo, reunião, que vai tirando a informação para descobrir o que vai ser feito. O que efetivamente a gente vai fazer para o cliente, para atender a necessidade do cliente. Tá? E depois que eu descubro, eu preciso analisar. Eu preciso entender, interpretar, saber como eu passo, porque a necessidade que ele me aponta é uma coisa, como eu jogo isso em um software é outra. Certo? Entender que tipos de software a gente consegue criar também é algo diferente para se pensar, certo? Pensa no sistema operacional igual ao Windows, depois você pensa no sistema operacional igual ao Linux, que tem características completamente diferentes, apesar das pessoas pensar que é igual, mas não é igual, né? Aí, pensa num software igual ao Word, por exemplo, Excel, PowerPoint, né? Então, eu tenho uma gama de softwares distintos que essa gama de software ele vai sendo criado de acordo com as necessidades das pessoas ou do mercado, tá? Analisar isso e ver como eu vou suprir essa necessidade, como eu vou moldar essa aplicação para suprir a necessidade é uma coisa complexa, não é simples não, tá? E aí tem um outro passo. Depois que eu analiso, que eu entendo o que eu preciso entregar, eu tenho um outro passo que é documentar isso, né? Documentar e criar documento para que as pessoas que vão desenvolver esse software saibam do que se trata, tá? Então, aí nossa ideia é conseguir falar sobre o processo de descobrir e de analisar. Eita. Vortex. Brenda, você está sem nota porque você tirou 0, cara. Opa, não tá mais. Obrigado.
Obrigado, Paulo. Vamos lá, deixa eu voltar. Então, voltando lá. Então, vamos lá. Então, pessoal, qualquer dúvida, vocês me interrompam, por favor, tá? Tá me ouvindo bem agora, Paulo? Me ouvem bem? Beleza. Então, nós vamos tentar abordar aqui nesse primeiro bimestre falando de requisito, sobre o processo de descobrir e de analisar. Vamos começar a criar alguma documentação, tá? E tentar verificar essas restrições, serviços, esse tipo de coisa. Mas já vou dizer para vocês que vocês vão trabalhar com isso e vocês vão aprimorando esse conhecimento até o último dia de aula. E quando vocês começarem a trabalhar, também, tá? Vocês vão descobrindo formas novas de levantar requisito, formas novas de analisar requisito, formas que vocês se enquadram melhor, são políticas diferenciadas que vocês vão aprendendo. Agora, o que é importante saber é o seguinte, que quando você fizer esse serviço mal feito, você aumenta muito o risco de não entregar um software adequado para o seu cliente. Tá? Então, esse é um dos maiores e principais problemas do desenvolvimento de sistemas. Certo? Esse é um dos maiores problemas, de fato. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então vamos embora lá, continuando. Bom, níveis de descrição dos requisitos. Alguns dos problemas que surgem durante o processo de engenharia de requisito são as falhas em não fazer uma clara separação entre esses diferentes níveis de descrição. Faça uma distinção entre eles usando o termo requisito de usuário para expressar os requisitos abstratos de alto nível e requisito de sistema, que serve para expressar a descrição detalhada do que o sistema deve fazer. Ou seja, não adianta eu chegar para o meu cliente e falar o seguinte, olha, aqui eu vou ter que criar uma API REST. Ele não sabe o que é isso, né? Ele não sabe o que é isso. Aqui eu vou ter que pensar em colocar um banco de colunas ou um MongoDB. Cara, o cliente não quer nem saber disso. O cliente muitas vezes é um cara da padaria. Ou é uma criança, um moleque que vai jogar um jogo. Ele não quer saber se vai usar um banco tabular ou um banco geográfico. O cara não quer nem saber disso. O que ele quer saber é que você precisa entregar para ele um produto que vai resolver o problema dele. Seja ele um jogo, seja ele um controle de estoque, seja o que for. Então, quando a gente falar com esse cliente, eu falo do requisito de usuário, que é o requisito de alto nível. Olha, preciso de um software que gerencie o meu estoque. Tá? E quando eu for conversar com uma equipe técnica, então eu vou fazer a descrição falar do requisito do sistema, que é a descrição mais detalhada, mais apurada. Tá? E quem vai escrever isso? Quem vai levantar isso? Esse é o processo de fazer a análise. Então, eu converso com o cara, levanto o requisito dele, que é criar um software de padaria para controlar o estoque, a produção de pão da padaria. E preciso fazer a análise e entregar para a equipe técnica um requisito de sistema que seja adequado. Então, eu tenho que fazer essa tradução do requisito do usuário para o requisito do sistema. Certo? E aí é a complexidade, porque muitas vezes as pessoas não sabem dizer o que elas querem. Então, como ela não sabe dizer o que ela quer, como você analisa e passa isso por uma outra língua, que é o requisito de sistema? Como você faz isso? Percebe o grau de complexidade que tem nisso? Não é simples, tá? Não é simples. Eu costumo dizer que, até falo isso bastante com meu filho em casa, que você aprende a ser muito detalhista quando você começa a lidar com isso. Porque às vezes um detalhe faz toda a diferença. Baradon dizendo assim, o cliente nunca sabe o que quer. É triste, e é verdade. Nunca sabe o que quer mesmo. O cara acha que sabe o que quer, mas ele nunca sabe o que quer. Né? O cliente sempre tem uma noção, uma vaga noção do que ele precisa. Quer dizer, na verdade, o que o cliente conhece? Eu não gosto muito de usar o termo dor, mas o que o cliente conhece são as dores dele.
né? O cara lá, o dono da padaria, o dono do supermercado, do posto de gasolina, ele sabe o que dói para ele, que é a falta de controle de estoque, controle da venda, do controle do caixa. Ele sabe o que dói. E ele sabe do negócio dele, né? O cara que está jogando um game, ele sabe do que é o empecilho para ele jogar, mas ele necessariamente não sabe o que precisa fazer para resolver aquilo. Então, e aí é onde entra a gente, né? Onde entra o pessoal da área de TI. E o que acontece é o seguinte, né? Aí eu volto a dizer para vocês uma coisa importante. Quer dizer, nesse intervalo de tempo, nesse inteirinho, o que acontece é que a gente acaba tendo que conhecer áreas de negócio que não são nossas, né? Então, por exemplo, eu desenvolvi um software na área de saúde. Eu tive que aprender uma série de coisas da área de saúde que não me dizem respeito, que eu não conheço. Então, eu conheço superficialmente algumas coisas da área de saúde que não me dizem respeito, quer dizer, que eu não consigo entender efetivamente aquilo, mas eu precisei aprender pelo menos o básico para conversar e fazer essa tradução entre o requisito de usuário para o requisito de sistema. Seria impossível falar com a equipe de desenvolvimento e extrair a necessidade do cliente se eu não conseguisse fazer essa tradução, tá? E aí a gente tem que estudar muito, é muito estudo. Então, em algum momento eu peguei um livro sobre atendimento pré-hospitalar e tive que ler um livro de 300 páginas para começar a entender alguma coisa para conseguir falar a mesma língua que eles. Tá? Então esse é um processo que é bastante complexo e aí é por isso que algumas empresas têm pessoas por área de negócio. Tá? Tem uma empresa maior, mas bem estruturada, tem um cara que fala só de contabilidade, por exemplo, tem um cara que fala só de financeiro, um cara que fala só de compras, outro que fala de controle de estoque. Por quê? Porque ele tem que ficar lidando, conhecendo regras e leis sobre essas áreas. Beleza? Então, o requisito de usuário é aquele de alto nível, que a gente fala de forma abstrata, e o de sistema é aquele que a gente fala de forma mais detalhada, mais técnica. Tá? E quanto mais detalhado, melhor. Beleza? Alguma observação? Pergunta, questionamento? Dúvidas? Não? Beleza, bora lá então. O requisito de usuário são declarações em uma linguagem natural, com diagramas de quais serviços o sistema deverá fornecer e as restrições com as quais ele deve operar. Então, eu vou escrever da forma bem clara, bem tranquila, para até a minha avó, lembra do nosso softwarezinho de controlar a receita da avó? Para até a minha avó entender. Tá? Até a minha avó entender. Então tem que ser uma coisa bem tranquila. De preferência, quando eu for começar a levantar esses requisitos, eu vou pegar o caderninho de receita dela e vou olhar. Porque daí eu vou conseguir falar na mesma língua que ela. Tá? Então isso é importante, é você conseguir. Se você não fizer isso, você não vai tirar o requisito necessário para desenvolver a solução que você precisa desenvolver. Certo? Bom, eu não sei se vocês estão entendendo o que a gente está fazendo aqui, mas se esse processo for ruim, então a pessoa está me pagando para eu desenvolver um software para ela, para minha empresa, desenvolver um software para ela, uma solução para ela. E se eu não conseguir fazer esse processo muito bem feito, eu não consigo atender a expectativa dele. E o pior é que, dependendo da circunstância, eu não tenho como atender de novo. Esse é o problema. Então, existem casos, e aí o pessoal que já trabalha na área consegue me ajudar, existem casos que você levanta o requisito de forma errada, você desenvolve um bom software, mas que não atende a necessidade técnica do cara, por exemplo, do cliente. E aí o software simplesmente não funciona. E a tua ideia foi boa, só que pelo fato de você não ter entendido a real necessidade da pessoa, você fez ela uma tecnologia de repente errada, e você nunca vai conseguir atender. Aquele software nasceu morto. Tá? Não sei se vocês já ouviram algum exemplo desse. Eu atendi um cliente que eu matei o negócio do cliente, isso há muitos anos atrás, justamente por fazer isso. Eu não entendia, eu não conseguia abstrair a necessidade dele, desenvolvi um software que atendia ele em termos, vamos dizer, mercadológicos, ou seja, o negócio atendia, mas a tecnologia não atendia. Olha só, e para eu conseguir fazer atender, eu teria que começar a redesenvolver do zero.
Eu não tinha condições financeiras para isso e nem ele para pagar. Olha só que engraçado. E o negócio do cara não andou porque ele possivelmente escolheu o parceiro errado, que fui eu, né? Então isso é um problema, tá? Isso por quê? Porque eu não consegui tirar dele. Cara, eu recebi porque eu fiz o trabalho. Se eu tivesse hoje como conversar com ele e redesenvolver o projeto, eu faria. Veja que assim, eu entreguei o produto que ele pediu, mas o produto que ele pediu não estava certo. Eu não entendia o que ele pedia, e aí o que aconteceu? Eu entreguei o produto na tecnologia errada, entendeu, Diogo? Olha só que complexo isso, eu não sei se estão entendendo onde chegou o negócio. Quer dizer, ele me pediu uma série de coisas, a gente fez umas reuniões, ele me apresentou, a gente foi muito bem recomendado para trabalhar com ele. Nós ouvimos o que ele estava falando, nós imaginamos que aquela tecnologia que a gente conhecia seria a suficiente para atender ele e não era. E não era, né? Ele pagou a gente, mas eu não consegui. Eu entreguei o produto, mas não atendia ele. Entendeu agora, Diogo? Eu entreguei o produto. O produto, como regra de negócio, era muito bom, mas tecnologicamente era falho. E por que eu falhei? Eu falhei porque eu não consegui tirar dele o que ele queria fazer. O que ele precisava fazer, já ouviram falar um sistema de GED? Vocês têm ideia do que é GED? GED é Gestão Eletrônica de Documentos, tá? Se escreve assim, ó. GED, certo? E aí o que acontece? Eu teria que ter sido um sistema de alta escalabilidade com acesso fluido a arquivos de grande porte. Quando eu falo grande porte, não é arquivo de 1 GB, né? Por exemplo, eu poderia ter lá dentro de um documento do cara, dentro de uma pasta do cara, eu podia ter lá 10 documentos de 100 MB. E o cara fosse olhar 1, 2. Agora, para o cara ver isso na tela, tinha que ser muito rápido. E a nossa tecnologia não permitia que fosse rápido. E quando a gente começou a desenvolver o sistema, a gente não entendeu isso. Olha só. Então a gente desenvolveu as pastinhas, coisa mais linda do mundo, mas era lento. Não funcionava direito. E o negócio do cara simplesmente não foi para frente. Entenderam o grau da complexidade? Numa situação, o Jonathan perguntou, numa situação dessa, seria necessário mais de uma pessoa para levantar o requisito? Jonathan, nós estávamos em 4. Nós estávamos em 4. Você acredita nisso, cara? Em 4. E simplesmente não foi possível entender a necessidade do cara. Olha, nós fizemos uma reunião, ele veio para Maringá, nós passamos 3 dias, nós pegamos aí no Sesumar, nós pegamos um laboratório emprestado com projetor. Ele foi, apresentou, o cara é extremamente técnico, ele apresentou para a gente toda uma documentação já feita. Olha só. E a gente não entendeu e não conseguiu tirar dele qual era o tamanho do público, o tamanho do problema dele. A gente imaginava arquivozinho, que o cara ia ter 1 ou 2 arquivozinhos PDF de 2 MB cada arquivo. Olha só a nossa inocência. Olha só a nossa inocência. E a gente não conseguia fazer isso. Então eu estou falando para vocês de um... Oi? Quem? Pode falar. Aham. Uhum. Então, olha só, você fez a impressão, mas não imprimia. Aí. Coisa linda. Então é o que eu estou dizendo para vocês. Então, às vezes, a falta de entender o cliente efetivamente traz isso. Conclusão. Às vezes o cara te paga para desenvolver a funcionalidade, você desenvolve, você entrega efetivamente, mas não atende o cara. E aí quando você parte do pressuposto que software bom é o que resolve o meu problema, você não resolveu o problema do cara. Essa é a grande verdade. Você entregou a coisa mais linda do mundo que não serve de nada. Entendeu? Então, por isso que eu falo para vocês que se esse não for o tema mais importante, ele é um dos mais relevantes,
que vocês vão ver e vocês vão lidar com eles em todos os semestres daqui por diante, porque requisito é extremamente complexo. E por que é complexo? Porque é difícil você tirar da pessoa todos os detalhes do uso da aplicação, de como ela vai usar, de que problema vai resolver, como ela espera que resolva, porque na verdade quem resolve, quem conhece o problema é o cliente, não é você. Você sabe programar. Você é analista de sistemas, você é engenheiro de software, você é programador, entendeu? Então esse é a grande complexidade disso, né? Na verdade eu sempre digo que a gente tem que ser um pouco terapeuta, psicólogo, psiquiatra, para poder abstrair um pouco dessas informações. E quando a gente trabalha com TI, com desenvolvimento, você acaba que você não tem essa característica mais, porque você acaba se fechando, né? Porque você fica muito tempo concentrado, estudando, lendo, e você acaba que não tem essa característica de argumentação e de conversa com as pessoas, e você precisa dela justamente para levantar requisito. E é por isso que geralmente as empresas têm pessoas específicas para isso, que não programam. É por isso que se separam o engenheiro de software do desenvolvedor. E tem um mercado muito legal de trabalho, porque falta pessoas qualificadas nessa área. Pessoa que consegue ir lá no cliente, tirar dele essa necessidade, como vai ser utilizado e ainda escrever, passar isso para a equipe de desenvolvimento de forma correta. É muito difícil. Beleza? Até aqui, pessoal? Então lá. Explica o que você quer dizer com onboarding, Matheus. Se puder falar, se tiver microfone, pode falar, por favor. Contribua. Então é que depende muito do caso, Matheus. Então veja bem, eu não estou falando do cara que é suporte, tá? Então vamos pensar assim, ó. Eu não sei se vocês têm claro na cabeça de vocês ou não, que eu posso ter alguns papéis aí nesse teatro. Eu posso ter o desenvolvedor, eu posso ter o analista, ou esse analista pode ser um PO, por exemplo. O PO é o cara que ele vai comandar ali o desenvolvimento do módulo, enfim. E eu tenho o cara do suporte. Quem é o cara do suporte? É aquele cara de dentro da empresa que atende o cliente no uso, que ensina a utilizar o sistema, tá? Tira dúvida, às vezes o cliente pega, estou fazendo tal coisa, não estou conseguindo fazer, fala com esse cara do suporte. Eu não sei se é isso que o Matheus quis dizer com onboarding ou não, mas o cara do suporte geralmente não consegue fazer esse papel de levantamento de requisito adequadamente. Geralmente o que acontece? Ele é o cara do suporte, ele geralmente é o cara de frente do atendimento ao cliente. É aquele cara que dá atendimento no uso, sabe? Entendeu, Matheus? Então, aí são papéis diferentes. Esse cara do suporte vai entender, existe uma necessidade que o sistema não faz. Aí ele vai chegar para o analista e vai falar assim, Matheus, é o seguinte, cara, o cliente tal quer fazer tal coisa assim, assim, assado, e o sistema não faz. Então a gente precisa resolver isso, a gente precisa fazer isso, né? Aí o Matheus vai lá, vai ligar pro cara, pro cliente, e vai falar, olha, tô gravando sim, Arthur, depois eu coloco lá, tá? Então, o que acontece? O suporte fala lá para o Matheus, que é o analista, né? Fala, Matheus, olha, tem um cliente assim, assim, assado, que precisa de fazer tal coisa que o sistema não faz. Eu tentei por esse caminho, não consegui. Aí o Matheus vai ligar para o cliente, vai levantar a real necessidade dele, vai fazer toda essa camada de abstração do problema dele, vai ver se o sistema comporta ou se não comporta. Olha só. Aí ele vai escrever isso, vai orçar junto com a equipe de desenvolvimento o tempo que isso vai levar, quanto vai custar e se vai repassar isso ou não para o cliente. Aí depois leva isso para o cliente. Então, o papel desse analista, dessa pessoa que faz, geralmente não é o cara do suporte. Geralmente, eu não estou dizendo que não existe caso que isso seja feito. Mas o suporte de primeiro nível, geralmente é um cara que conhece bem do sistema.
Tá foda. Tá me ouvindo? Eu até li que alguém falou assim, caiu e eu já me preparei. Eu falei, caí. Estão me ouvindo bem aí? E agora? Beleza. Então eu estava falando para vocês, né? Então, geralmente, essa pessoa que vai fazer esse atendimento é um atendimento de primeiro nível. Essa cara geralmente não é. Vocês estão vendo minha tela? Só meu webcam? Pera aí. Ih, demorou. Eu acho que o browser pesa demais porque vocês são em muitos e aí não. Ele trava, cara. É impressionante. Só com vocês acontece isso. Tá, deixa eu ver. Vou precisar arrumar outro browser para fazer isso. Pessoal, voltei. Me ouvem? Tá me ouvindo aí? Me ouvem aí, pessoal? Alô? Beleza, então vamos lá. Amanhã eu prometo. Já não sei mais o que fazer, mas eu prometo tentar fazer alguma coisa diferente para ver se não trava de novo. Eu não sei se é porque tem muita gente na sala de aula, acontece isso. Mas vamos levando. Fala, Baradon.
Estamos chegando aqui. Espera aí, já estão vendo minha tela? Beleza. Então vamos continuar aqui. Deixa eu ver onde que eu estava. Tá. Bom, então, o requisito do usuário, então, ele vai ser feito uma declaração em linguagem natural, às vezes com um diagrama, alguma coisa, para ajudar a pessoa. E o requisito de sistema são descrições mais detalhadas das funções, serviços e restrições operacionais que o sistema tem que ter. O documento de requisito do sistema, às vezes chamado de especificação funcional, deve definir exatamente o que deve ser implementado. Pode ser parte do contrato entre o comprador do sistema e o desenvolvedor de software. Então, geralmente, aqui junto, vocês já fizeram algum mockup? Nas aulas aí de design de interação, alguma coisa? Então, às vezes, por exemplo, eu coloco mockups nos meus projetos de entrega. Eu coloco mockup. Por que eu ponho mockup? Porque o cara não vai poder alegar que ele não sabia. É claro que eu faço isso hoje, e depois até posso mostrar para vocês aí uma tela de mockup, mais no final da aula eu mostro. O cara não vai poder alegar no final do projeto, eu não esperava que ia ficar assim, porque ele sabia exatamente como ia ficar, entendeu? Então, é uma forma que a gente tem de deixar mais claro possível. Isso na verdade, o que? É a busca de entregar o produto que resolve o problema de quem está comprando e que eu não erre nem para mais e nem para menos. Eu consiga cobrar o valor justo, que eu ganhe dinheiro e a pessoa fique feliz com o que ela está comprando. Tá? Então, eu busco fazer isso e mostro para o cliente. Faz junto, faz parte do meu contrato isso. Tá bom? Diferentes níveis de requisitos são úteis, pois eles comunicam informações sobre o sistema para diferentes tipos de leitores. A figura a seguir mostra como um requisito de usuário pode ser expandido em diversos requisitos de sistema. Ou seja, trocando em miúdos, como um requisito de alto nível, abstrato, genérico, consegue-se um requisito genérico, vários requisitos detalhados. Então, vamos lá. Para quem trabalha com saúde, vai ter aqui, ó, uma definição de usuário. Então, pensa o seguinte, a MHC-PMS deve gerar relatórios gerenciais mensais que mostrem o custo dos medicamentos prescritos por cada clínica durante aquele mês. Então, um requisito de usuário, que é abstrato, esse é um exemplo. Eu preciso de um relatório todo mensal que me mostre o custo de medicamento prescrito por cada clínica da minha rede de clínica. Certo? Então, quem trabalha aí com desenvolvimento de software, ou quem trabalha no comércio, sabe que isso é uma coisa relativamente normal, um relatório de custos, né? Ou de vendas, é normal. Então, olha só, a gente coleta, tá todo mundo vendo minha tela aí, tá vendo o que eu tô falando? Então, a gente coleta dessa forma abstrata. Mas como que eu tenho que enxergar para mim, para minha equipe? Vou colocar no último dia útil de cada mês deve ser gerado um resumo dos medicamentos prescritos, seus custos e prescrições de cada clínica. Após as 17h30 do último dia útil do mês, o sistema deve gerar automaticamente o relatório para impressão. Observa como que muda. O que é técnico está bem mais complexo, bem mais detalhado do que o que é do usuário. Porque o usuário só conhece a dor dele. Ele precisa de um relatório que fale os medicamentos prescritos por toda a rede. Item 1.3. Um relatório será criado para cada clínica, listando os nomes dos medicamentos, o número total de prescrições, o número de doses prescritas e o custo total do medicamento prescrito. 1.4. Se os medicamentos estão disponíveis em diferentes unidades de dosagem, por exemplo, 10 mg, 20 mg, 30 mg, devem ser criados relatórios separados para cada unidade. Né? Vocês já viram isso, né? Que às vezes o médico prescreve o mesmo remédio para pessoas de idades ou de peso, de tamanho diferente, ou com um problema num grau diferente, com uma quantidade de miligramas diferentes. Às vezes é o mesmo remédio. Às vezes está até na embalagem. Tem determinado remédio com tantas miligramas. Isso por quê?
porque ele é mais forte ou mais fraco de determinado reagente, né? Então, isso obviamente diferencia no custo. O acesso aos relatórios de custo deve ser restrito a usuários autorizados por uma lista de controle de gerenciamento de acesso. Então, olha só a diferença entre o item 1 e os subitens ali 1.1 até 1.5, né? Tecnicamente, eu tenho uma visão muito mais ampla olhando nos requisitos do sistema, e para o usuário, eu vou ter uma visão muito mais simplista. Conseguiram entender a diferença entre um e o outro olhando para essa tela, para esse quadro? Pessoal? Ô, Baradão, pode falar, cara. Tô vendo se tem microfone aí, pode falar. Pessoal, alguém mais só tá vendo a minha webcam? Ah, desculpa, João, repete. Vocês estão vendo a minha apresentação ou só a minha webcam? Tá, João não, Paulo, desculpa. Confundi o nome. Tá, ô Guilherme, você tá vendo. O Jonathan falou que tá vendo só minha webcam, Jonathan. Você tá com a tela diminuída. Deixa eu cortar minha webcam, pera aí. Pronto, melhorou? Tá vendo a apresentação agora? Ih, Jonathan, então, cara, não sei o que te dizer. Quer tentar sair e entrar de novo? Ah, tá. Então, ó, o Baradão deu uma mensagem legal pra gente, ó. Ele clicou em algum lugar ali e dá pra ver a cara da pessoa. Às vezes você clicou e tirou o slide, tá? Tá, então vamos lá. Deixa eu responder a pergunta que foi feita aqui pra mim. Vamos lá. Professor, então resumindo, o item 1 é o que o cliente fala que precisa e o de baixo é o que você teria que fazer, certo? Não tão simples assim, cara. Veja bem, o cliente fala o item 1. E aí eu começo a destrinchar isso e vou pegando. Mas na verdade é muito mais do que isso. Você vai ver depois no decorrer do tempo que para gerar esse relatório eu tenho uma série de outros dados. Oi, cortou. Eu não sei se foi minha internet, mas cortou. Paulo? Cara, eu não sei se é a minha internet, se mais alguém tá com dificuldade de ouvir o Paulo, mas eu não tô conseguindo ouvir. Ele tá tremendo muito assim. Tá. Difícil, cara.
Deve estar acabando. Acho que você tentou editar principal. Então, vai estar. Sim. Oi, pessoal. Tá me ouvindo? Então tá. Eu fiquei ouvindo bem bugado vocês, cara. Deus me livre, tá difícil, hein? Tá bom, vamos lá. Vamos lá que já perdemos uns minutos aí. Então, respondendo a pergunta lá que o Baradão fez de novo. É mais ou menos isso. Então, o 1 é o que o cliente fala e você vai tirar. Só que você não vai tirar só isso. O requisito do sistema ele é muito maior do que só isso. Então, ele te fala uma coisa e você vai ter que sair abstraindo muito mais do que isso. Tá? Não se restringe a só isso. Eu vou explicar o porquê. Porque para você ter esse relatório, tá todo mundo vendo minha tela, tá me ouvindo aí? Ou não estão vendo minha tela? Tá, então vamos lá. Pronto, agora acho que vocês vão ver minha tela. Estão vendo minha tela? Tá. Então veja bem. Poxa vida, o cliente me pediu o relatório, que é o item 1 ali, o requisito do usuário. Antes de eu descrevi o que eu penso sobre ele, né? Ali, o item 1.1 até o 1.5. Eu detalhei o que eu preciso. Mas acabou aí? Não. Por que não acabou aí? Vou explicar. Porque o que eu tenho que ter de dados da clínica? Do médico, do paciente, do remédio. Por exemplo, vamos lá. A gente está falando de dosagem ali do medicamento, certo? Como que eu controlo isso para poder emitir no relatório? Entenderam que é muito maior do que só isso? Então, essa é uma primeira parte. Por isso que eu falei para vocês que isso vai até o último semestre, até o último dia de aula, isso não para nunca. Porque ele é muito mais do que isso. Para eu chegar nessa parte aqui, eu tenho um monte de coisa por trás acontecendo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Hein, pessoal? Vocês estão me entendendo aí? O que eu quero dizer com isso? Então, quando eu falo assim, olha, eu preciso de um relatório que fale quais medicamentos foram prescritos por consultório, por clínica, por médico, por gramagem, por dosagem do medicamento, eu tenho um monte de informação por trás que eu não sei necessariamente se o sistema me fornece. E que talvez eu precise implementar para poder atender isso aqui, e eu nem sequer citei isso aqui nessa especificação de requisito do sistema. Perceberam? Então é muito maior do que isso. É muito mais abrangente do que só isso. Então quando eu falo de requisito do sistema, eu estou falando de algo realmente bastante complexo. Pode ser simples, mas na maior parte das vezes é muito complexo. Tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Podemos continuar? Alguma dúvida até aqui? Baradão, você respondeu a tua pergunta, cara, que você tinha me feito? Antes de eu cair pela segunda vez? Então, beleza. Continuando. Então, vamos lá. Leitores de diferentes tipos de especificação de requisito. Então, basicamente, o resumo disso aqui é quem lê o quê? Tá? Então, o requisito do usuário, quem geralmente lê isso? Isso é importante saber, tá? Gerente, cliente, usuário final do sistema, engenheiros dos clientes, gerentes que vão me contratar, ou os meus arquitetos do sistema também, tá? Que lê esse requisito mais abstrato. E os requisitos do sistema, geralmente são os usuários finais do sistema também lê, os engenheiros, arquitetos e desenvolvedor, mas percebe que eu tirei uma gama de pessoas ali, né? Por um motivo de que nem todo mundo consegue interpretar esses requisitos, tá bom? Os requisitos funcionais, então, eu tenho os requisitos do cliente e os requisitos do sistema. Quando eu começo a falar disso, então vocês observaram que a gente pegou uma coisa abstrata e começou a deixar ela mais nível baixo,
né? Começou a deixar isso de uma forma mais técnica. E aí eu começo a pensar no que é função do sistema e o que não é função do sistema. Então, por exemplo, eu vou precisar comprar um servidor para rodar isso ou eu vou rodar na nuvem? Como que vai ser? Acho que foi o Paulo que disse, né, da impressão. Então, como que vai ser isso? Né? A minha impressão vai ser feita para todas as impressoras ou só para um tipo específico de impressão? Por exemplo, o Paulo, eu acho que foi o Paulo, se eu estou errando aí, me corrija, por favor. Acho que o Paulo falou da impressora térmica. Geralmente a impressão térmica não é impressão comum. É isso mesmo, né, Paulo? E a impressão térmica que você faz é uma impressão comum ou tem alguma coisa diferente? Em código zebra. Eu tinha quase certeza que era código zebra, mas eu não queria afirmar. Você tem uma impressora zebra mesmo, né? Daquela com aquele ribbon, aquele troço, com aquele ribbon preto, aquele negócio todo, né? Tá. Eu já fiz isso há bastante tempo atrás. Graças a Deus eu não faço mais. Então, é, é, aí se ele não souber o requisito disso, eu preciso. Concordo também, viu, Paulo? Impressora é dor de cabeça. Eu tenho uma parada aqui, eu preciso comprar toner. Amanhã eu preciso comprar toner. Cara, é terrível. Quando você precisa, não funciona. Acaba o toner, para de funcionar, é uma beleza. Então, o requisito. Aí eu começo a definir o que é funcional e o que não é funcional. Eu tenho condição de atender o que não é funcional. Então, por exemplo, a impressão que o Paulo estava falando na impressora Zebra. Tem essa impressora? Eu tenho outra forma de resolver isso? Como que eu faço? Então eu tenho coisas que são função do sistema e tem coisas que não são função do sistema. Tá? Aí eu tenho uma divisão dos requisitos. Então eu peguei aquele requisito abstrato que o cliente me passou, que era um requisito de usuário. Eu transformei no requisito de sistema e aí eu vou dividir o que é requisito funcional, que é função do sistema fazer, e o que não é função do sistema fazer. Um exemplo. Estou fazendo um sistema web, certo? Então, é funcional do sistema ele ser responsivo. Sabe o que é responsivo, pessoal? Quando a tela se adapta ao tamanho quando o site se adequa ao tamanho da tela, se é mobile, se o celular é grande, pequeno, se é um tablet ou um computador, o site se adequa, então ele é responsivo, tá? Isso é função do sistema, ser responsível. Mas é função do sistema funcionar, de um sistema web funcionar sem internet? Esse é um requisito não funcional. Sem ele, o sistema não funciona. Mas não é função do sistema prover a internet. Entenderam? Assim como não é função do sistema, do meu sistema, por exemplo, criar um firewall. Certo? Não é função do meu sistema criar um firewall. Então, eu tenho que pensar nisso. Então, eu pego aquele requisito abstrato, eu destrincho ele até ele virar um requisito de sistema, bem detalhado. Aí eu quebro esses caras, esse requisito de sistema, e vejo o que é funcional, que é função do que o sistema tem que fazer, e o que é não funcional, que são coisas que vão dar suporte para o meu sistema trabalhar. Entenderam? Então, eu já tive daquele requisito primeiro lá do cara, do requisito de alto nível abstrato, já tive uma separação, que foram os requisitos de sistema, e agora eu vou sair quebrando ele em pedaços menores ainda, para que fique mais fácil de eu controlar. Então, só para a gente finalizar aqui, os requisitos funcionais. Os requisitos funcionais de um sistema descrevem o que ele deve fazer. Eles dependem do tipo de software a ser desenvolvido, de quem são seus possíveis usuários e da abordagem geral adotada pela organização ao descrever os requisitos. Quando expressos como requisito de usuário, os requisitos funcionais são normalmente descritos de forma abstrata, para serem compreendidos pelos usuários do sistema. No entanto, o requisito de sistemas funcionais mais específicos descrevem em detalhes as funções dos sistemas, suas entradas, suas saídas e suas exceções. Ou seja,
O meu cliente pediu o relatório. Aí eu cheguei nesses requisitos do sistema. Mas eu vou dizer para você o seguinte: olha, esse meu sistema que vai emitir esse relatório tem que ter cadastrado o médico, tem que ter cadastrado o medicamento, tem que ter cadastrado a clínica, tem que ter cadastrado o paciente. E aí eu vou pegar e vou quebrando essas funcionalidades de cadastrar clínica, cadastrar paciente, cadastrar medicamento, por dosagem. Eu vou quebrando isso aí, vou escrevendo. E aí vai virando um emaranhado de coisas que vão se interligando. Vocês estão entendendo, pessoal? Alguma dúvida? Explique-se, senhor Baradon. Sim e não, because. Ah, tá, entendido e sem dúvida. Muito bem. Fico feliz com isso. Feliz ou triste, né? Porque ou vocês não entenderam tudo que eu falei, não entenderam nada. E se não entenderam nada, aí nós temos um problema, né? Então tá. Pessoal, beleza. Amanhã eu espero que a gente não tenha mais travamento. Eu preciso dar um tempo para vocês agora, para vocês. Então, Nil, vamos tentar fazer alguns exercícios em relação a isso, tá? Essa é uma matéria que menos dá pra gente. Cara, eu não entendi direito, Baradão, o que você quis dizer com isso. O seu último comentário. Liga seu microfone e fala pra nós, por favor. Me tire dessa solidão. Ah, tá certo. Você escreveu assim, ó, deu para entender a maior parte da sua explicação, principalmente sobre as questões funcionais e não funcionais. Tá, mas você conseguiu entender essa parte aqui, definição de requisitos do usuário do sistema? Certo. Então, o que eu disse? Olha, quando eu começo a destrinchar esse requisito do usuário, tá? Quando eu começo a destrinchar isso, então eu começo a separar essas especificações mais criteriosas do sistema para o que é funcional e não funcional, tá? E aí é aquilo que eu expliquei do funcional e não funcional, que o funcional, ele geralmente são funcionalidades que o sistema deve implementar e não funcionais são coisas que o sistema depende, precisam, mas que não vai implementar necessariamente. Tá certo? Mas aí amanhã a gente continua a partir daqui. Qualquer dúvida, vocês me perguntem no fórum. Eu acho que vale uma explicaçãozinha sobre o que a gente viu até aqui de vocês. Tá? Eu vou pôr lá no fórum para vocês explicar uma coisinha bem sucinta, mas por favor, respondam. Eu gostaria que vocês participassem de verdade com dúvidas e com questionamento, que eu acho que é relevante, tá? E não só escrever lá, presente, professor. Tá bom? Pode ser, Paulo, pode ser. Eu vou colocar, na verdade, assim, eu vou colocar lá uma pergunta bem simples, o que vocês entenderam, que é para tentar tirar de vocês dúvidas. Eu acho extremamente importante e é muito difícil. Esse é um tema muito complexo, apesar de parecer simples, tá? Complexo porque a gente, na hora de colher requisito, a gente tem muita dificuldade. Porque geralmente as pessoas não sabem dizer o que elas querem. É diferente quando você fala de algo comum. Eu quero um sundae de chocolate. Eu quero um sorvete de creme. Isso é uma coisa mais comum que já está na vida da gente desde pequeno. É uma coisa mais tranquila. Mas quando eu falo de desenvolver um software, não é algo tão simples assim, não é tão simplista, entendeu? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então eu vou fazer assim, ó, eu não cortei a gravação, então mesmo aquelas travadas que deram, continuou gravando. Deixa eu ver se eu não estou falando besteira. Continuou gravando. E então a gravação está bem longa. Vai demorar um pouco, mas eu vou colocar lá para quem quiser ver de novo. Aí quando eu chegar naquela tela que vocês viram minha tela meio baralhada lá, vocês param. Vocês vão ver que para mim não embaralhou. Foi alguma coisa que aconteceu aí no meio do caminho. Pode ter sido minha internet. Tá bom? Eu já coloco lá, já subo o questionamento também. E aí vocês respondem até amanhã. Beleza? Valeu, galera. Boa noite e até amanhã.
Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado, boa noite, obrigado. Acabou, Júlio. Oi? Mas não vamos demorar pra dormir, tá?